Boa tarde. Meu nome é Rose Arieta, eu trabalho sou servidora de São Caetano do Sul. Eu sou pedagoga, trabalho em supervisão pedagógica. São todos muito bem-vindos. Vocês viram que nós tivemos um pouquinho de atraso, mas são questões assim, de tecnologia, né? Então, com certeza, todos estão ansiosos, né, para receber, para acolher as experiências dos nossos colegas. Então, nós vamos inverter um pouquinho a ordem. E nós vamos começar, então, com a professora Gisele Fader, do NAPNE Campus Restinga. Nós também depois vamos conversar, vamos ouvir a Marcela Henriques e a Sabrina Oliveira, que elas são do campus de Irubá, adaptação curricular no contexto do campus de Irubá. E também para falar sobre alunos, atendimento a alunos com deficiência intelectual, nós vamos falar com a Fernanda Matos, né? Bem-vinda, que é do LAD, Laboratório de Apoio Didático do Campus Porto Alegre. Então, começamos com a professora Gisele, tá? Eu acho que nós vamos ter que abreviar um pouquinho, tá? Para que a gente não se atrase tanto na programação. Mas, sinta-se à vontade. Obrigada. Boa tarde, colegas. Só corrigindo, fazer uma pequena correção, eu sou tradutora e intérprete de Libras. Não sou docente, não, tranquilo. Mas é normal, né? Eu trabalho no Campus Restinga, então, há 3 anos, quase 3 anos, como intérprete de Libras em sala de aulas, né? E desde que eu assumi também estou à frente do NAPNE, coordenando lá a equipe que trabalha com acessibilidade geral do campus Restinga. Vocês têm, alguém aqui tem noção, assim, já foi no campus Restinga, ou sabe o bairro que a gente está falando, né, a população, o tamanho da população que a gente está falando. Então, recentemente a gente descobriu uma grande parcela da população lá surda. Então, a tendência que tem no nosso campus, uma característica bem peculiar, é de, a cada ingresso, dobrar pelo menos o número de estudantes. Então, a gente já tem essa previsão, né, bem clara. Então, a gente pediram para que eu falasse um pouquinho das adaptações que a gente faz no campus Restinga para os surdos, especificamente para os surdos, né? Primeiro, gostaria de falar assim, por que a gente adapta, né? Pensa assim, adaptação curricular para surdos ou adaptações de metodologia ou dentro de um contexto social de campus mesmo. A gente trabalha para a diversidade, né? Para que ela seja valorizada, não para que ela seja nunca diminuída ou chegar à igualdade, né? Tem alguns colegas que ainda falam que porque para surdos, porque marca tanto esse rótulo que fala que não, eles gostam de ser chamados assim. Se eu perguntar agora para o estudante que está presente, como que ele gosta de ser chamado? Gostaria que ele dissesse. Eu sou surdo. Ele falou que ele é surdo. Então, não tem outra nomenclatura que a gente atribua a essa comunidade, né? Eles são surdos. Para esse povo que eu estou falando, para esse público que a gente está prestando esse atendimento. As necessidades especiais de cada aluno surdo são diferentes, elas não são as mesmas. Então, às vezes a gente tem uma turma com 2, 3 surdos, e o professor pensa, vou fazer a mesma adaptação curricular, ou a mesma adaptação, esse método serviu para ele, para ela também vou fazer. Não. Tem que sentar individualmente, falar sobre aquele aluno, sobre aquele estudante, e hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar lá, que dá esse apoio também. O NAPNE não trabalha sozinho, até porque seria impossível um núcleo que tem a quantidade mínima de pessoas que existe naquela portaria, né? E essas pessoas também têm todos os seus afazeres, de todas as outras atribuições, e certa feita priorizam menos no núcleo, né? Então, é difícil. Se fosse somente o trabalho do NAPNE, lá a gente não faria nada. Então, esses profissionais eles têm total responsabilidade nos sucessos que a gente vem tendo, né, ao longo dos anos. Essas adaptações elas são capazes de impactar muito forte no interesse do aluno por continuar no curso. Recentemente a gente teve a experiência de 2 evasões e a gente pensou o seguinte: nós temos que avaliar essas evasões. Então,
sentamos com os alunos que estavam decididos a sair do curso, ou trancar e talvez nunca mais voltar, e fomos perguntar para eles, os dois alunos surdos, uma menina e um rapaz. Por que você está saindo? Né? Em momentos diferentes, não os dois juntos, nós perguntamos para eles, por que você deseja sair? E a partir dali a gente fez um estudo desses motivos, quais foram as falhas, algumas a gente conseguiu perceber, outras a gente não detectou ainda. Né? E dali em diante eu disse, não, alguma coisa tem que mudar, pelo menos na minha conduta aqui dentro, eu vou ter que mudar, isso vai ter que servir para mim. E eu quero poder compartilhar isso com as outras pessoas, sabe? Porque eu fiquei muito triste quando eles saíram. Para mim foi desde que eles entraram, eu imaginei, eles vão se formar, né? Ser tudo lindo, maravilhoso, caminho perfeito. Só que não é assim. Todo mundo sabe que não funciona como uma receita de bolo. Não existe receita de bolo. Então, quando a gente senta com o professor, quando solicitado tanto pelo NAPNE, ou por um pedagogo, ou pelo psicólogo, ou pelo próprio aluno, a gente senta e conversa com o professor, né, no intuito de deixar para ele assim, o que ele tem que ensinar, né, fazer ele refletir sobre o trabalho dele. Né, quando que eu tenho que ensinar, como que eu tenho que ensinar esse aluno. Eu não sei, acho que aqui todo mundo conhece a legislação de Libras, né? Eu não me dei o trabalho de botar Libras. Isso é uma coisa bem conhecida por todos. Caso alguém ainda não tenha acessado, aqui está o número da lei 10.436 e o decreto que regulamenta. Sugiro que quem não leu e trabalha com inclusão de estudos tem que saber, no mínimo na ponta da língua, cada artigo dessa lei. Por quê? Porque tudo que a gente faz no campus, a gente tem que justificar. Seja na hora da tua vivência, por que tu não fez isso? Por que tu fez isso? Não, eu fiz isso porque o decreto diz que eu tenho que fazer dessa forma. Ele tem direito à permanência. Então vamos estudar o que é permanência. Permanência também é como que eu faço as práticas dentro de sala de aula, né? Como elas influenciam? Elas vão influenciar para ele ficar, ele vai querer continuar naquele curso, ele está satisfeito? Será? Ou não? E aí a gente faz o seguinte, quando a gente conversa com os docentes sobre os estudantes, hoje o campus Anchieta tem 6 estudantes matriculados e 4 frequentando o curso, os outros 2 estão com as matrículas trancadas. A gente conversa e chega a alguns acordos. Então, não sei se vocês têm interesse em saber os acordos, acho que sim, talvez. Quem é que tem surdo no campus? Pelo menos 4 campi aqui, 5 alunos, eu acho que 6. 6 alunos, né? 7. Então, acho que é interessante, né? A gente já teve história de campus que reprovações de 6 alunos, né? Então, acho que nunca é demais tu falar o porquê que a gente está fazendo isso. E como que a gente faz? Quando eu recebi o convite da Andréia, ela disse assim, Gisele, é para trocar experiência, é para trocar um relato do que tu vem fazendo, do que o campus Restinga vem fazendo, porque tem muita dúvida, muita angústia, né? As pessoas que trabalham com surdos, principalmente, têm muitas dúvidas. Então, a gente faz tipo um roteirinho, assim, para umas ideias, né? E dali, o professor cria a sua própria forma de acessar o aluno. Eu não sei se vai ter que ler, acho que não, né? Vão ter que apressar por causa do... Mas, assim, principalmente, número 1, aceitar a língua portuguesa para a pessoa surda como L2. O que é isso? É dizer que aquele sujeito, ele tem que saber escrever? Sim, beleza, ele vai saber escrever, ele pode, ele tem capacidade, se ele tiver, ok. Mas se não, no momento que ele ingressa na escola, ele escrever eu, casa, fui, a nota não vai ser descontada porque ele errou a conjugação verbal. Porque o que está ali não é para ser julgado a conjugação verbal, e sim o conteúdo, o contexto, para saber se ele entendeu talvez a aula lá, né? Isso pode ser esse conteúdo, mas a língua portuguesa jamais vai poder ser cobrada do aluno surdo como L1, né, como primeira língua. E mesmo aqueles alunos que perderam a audição, a gente tem um exemplo da Carol perdeu a audição com 7 anos de idade. A língua de sinais é L2.
mas ela perdeu aos 7 anos. Foi bem no momento que ela começaria a escrever, a ler, né, em língua portuguesa. Então, vale para ela também. Ter um pouco de cuidado, né? Às vezes, para a gente não botar as pessoas em caixinhas, dizer que o surdo, que não sabe Libras, o surdo que sabe Libras, o deficiente auditivo que é analisado. Eu achei o máximo porque todo mundo que falou hoje aqui falou sempre a mesma frase dentro das suas falas. O principal, perguntar para ele o que ele quer, como ele quer ser chamado e o que ele deseja, o que ele precisa, né? Qual a tua necessidade. Se ela é específica, vamos torná-la ainda mais para a pessoa. Utilizar sempre recursos. Parece, a gente fala, parece, nossa, ela está falando uma coisa óbvia, mas ainda, num campo onde a gente tem esses quantitativos 6, 4 alunos surdos, tem professores que ainda usam filmes. Eu vou resumir tudo isso. Filmes com nacionais sem legenda e sem janela de Libras. Isso tem como fazer. Isso tem como fazer antes. É só querer que dá para fazer. Documentários com um enfoque muito no estímulo auditivo. Então, a emoção toda daquela imagem está no som. Né? Eu coloco ali uma música de fundo, dá todo sentido para aquela poesia ou para aquele enredo. Isso não favorece. Então, o que eu sugiro, o que a gente vem sugerindo em sala de aula? Que os professores coloquem os vídeos sem áudio. Isso não vai mudar a qualidade para os alunos ouvintes. Ninguém vai achar que está perdendo. No final, todo mundo, e alguém que já falou isso hoje, todo mundo sai ganhando. Né? Todo mundo sai ganhando. Quando acontece uma adaptação bem feita em sala de aula, para o aluno surdo, para o aluno cego, para o cadeirante, todo mundo nota que é favorecido. Ninguém vai achar que está sendo preterido em função da necessidade do outro. Isso aqui tudo eu já falei. Esse material eu vou deixar assim, com a Andréia, para passar para vocês. Porque é impossível a gente passar todo ele, né? Eu sei que a gente tem que correr, eu sei do tempo. Mas aqui é um esboço, né, do que é o nosso plano. No campus a gente tem um plano de adaptação curricular para os alunos. Os professores têm que entregá-lo, assim como eles entregam diário de classe, os planos de trabalho, os planos de aula, eles têm que entregar também esse plano dos alunos, no setor de ensino, para cada aluno. Então, eu grifei as organizações que a gente costuma sinalizar como pertencentes à comunidade surda. Tá? Esses aqui são os que a gente mais... Principalmente a adaptação de material. Né? Adaptação, usamentos em cursos auditivos e mais visuais. Uma aula, por exemplo, uma aluna se queixou. Avisa o professor, por favor, que ele tem o dado show. Que ele tem o dado show. Porque a gente já está fazendo o caminho inverso. Daqui a pouco a gente vai não querer usar a tecnologia, porque todo mundo está usando. Mas aí, nas aulas onde ela não tem esse recurso, ela se sente perdida. Se eu não tivesse recurso, eu não saberia o que eu estou falando. Porque é sinal em cima de sinal. Né? E aí, para ele conseguir pegar o contexto, até ele pegar o contexto, eu estou falando de outra coisa. E a marca visual fica. Ele está fazendo assim, está concordando. Porque é bem assim, a gente tem que ter um norte, é como se o intérprete falando, a outra pessoa aqui, e tivesse que criar algo que liga os dois. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo assim, mas é muito importante. A priorização dos objetivos em sala de aula, adaptações técnicas. Muitas vezes o professor pensa assim, não, mas a minha aula ela tem que saber falar inglês. Eu tive isso. Uma professora que falou que ela não, mas ela precisa falar, gente, inglês. O que dizer, né? O que dizer? Aí a professora sugeriu o seguinte, eu não estou falando aqui para humilhar o serviço de ninguém. Essa professora eu tenho certeza que ela teve uma boa vontade. Talvez ela não tenha tido informação suficiente. Mas é para isso que existem esses espaços, para a gente trocar informações. Né? Eu acho que vocês conseguem levar para o campo de vocês algumas coisas que lhes chamaram a atenção. Talvez isso esteja te chamando a atenção agora. E quando a professora disse a mim
Gostaria que a aluna surda decorasse todos a tabela fonética do inglês. Aí a gente tem que sentar e conversar com a professora e dizer: professora, não é bem assim, o surdo ele não vai falar, não vai ter celular, ele não vai falar. E ele não precisa falar com a boca para falar. Alguém disse aqui hoje, professora, disse que eles falam com os dedos, né? Eles conseguem ler com os dedos, ver com os dedos. Os surdos, eles falam com as mãos. Eles ouvem com as mãos. Então, por isso que a gente, aquela velha desconstrução que a gente faz, né? Não existe mudo, existe surdo. Não é que eles ficaram falantes da noite para o dia. É um conceito velho, arcaico, que a gente faz questão de desconstruir, né? De não deixar que isso se propague. Sempre que um colega de vocês falar numa reunião, ou em qualquer lugar, não tenham vergonha de corrigir. Não existe mudo. Não, colega, não é mudo, é surdo. Façam isso. Nunca mais a pessoa não fala. Eu falo assim que eu sou brava mesmo. Eu tenho essa característica minha de falar com muita, porque é um assunto que eu amo. É a profissão que eu escolhi. Né? Eu trabalho com isso há 15 anos. E eu adoro. Aqui as coisas mais significativas. Conteúdos complementares, alternativos. Né? Também é importante o professor fazer essas reflexões. E principalmente adaptações dos tipos de avaliação. Se perguntar, ou se você, melhor, você no seu campus lá, pergunta para o professor, ou avisa, que ele vai fazer a prova livres. E aguarda a resposta. Eu espero que seja boa de todo o coração. Mas eu tenho certeza que vai vir a dúvida. Mas como assim? Em Libras? Ele vai responder em Libras? Quem vai escrever? O intérprete? Eu? Não vou escrever por ele. O professor me falando. É uma... Todos perguntar para ele, claro. Tu gostaria de ter uma prova em Libras? De responder uma prova em Libras? Com auxílio de intérprete, né? Se for uma prova língua portuguesa é mais complicado, em Libras é muito mais fácil de entender. Então, uma prova de história, por exemplo, ele estudou o conteúdo de história, o aluno estuda o conteúdo de história e ele quer expressar tudo aquilo que ele leu. Ele vai se sentir muito mais livre na língua de sinais do que na escrita da língua portuguesa. Na língua portuguesa, às vezes, ele vai escrever 3 linhas. Enquanto em Libras, ele poderia falar 30 minutos sobre descoberta, encontro, descoberta, chegada de português ao Brasil. São coisas que a gente pode ver ao longo da nossa prática. Bem rapidinho, vou passar apenas 3 casos, tá? Um foi que a professora que dava matemática discreta para os alunos do Análise e Desenvolvimento de Sistemas teve a ideia de utilizar algumas representações lógicas, visuais, jogos, e isso teve uma aceitação tão grande, todo mundo foi beneficiado, a turma inteira, né? Com os professores já tinham tirado a nota média dessas turmas eram bem baixas. E com essa metodologia que a professora modificou, porque sabia que ia receber 2 alunos surdos em sala de aula, a média, as provas, as notas eram ótimas. Então, ela passou a usar o conteúdo visual. Aqui, a professora queria ensiná-los, a de Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, como é que se fazia para as portas NOR, XOR, conteúdo bem específico da análise de desenvolvimento de sistemas. Como é que fazia para ligar a lâmpada? Tá? Isso tudo tem um porquê, um como. Ela descobriu que existem esses aplicativos e sistemas na internet online, onde consegue acessar e colocar a porta que quer e o aluno tem a visualização do circuito, como é que ele acontece. Então, isso é trazer para total expressão, porque em sinais, sinalizar porta END, porta OR, porta XNOR. Primeiro, o aluno tem que explicar o que é porta. A porta lógica, o conceito da porta lógica. Vejam que enquanto o professor já está explicando e os ouvintes entenderam tudo sobre porta lógica, a intérprete está ainda explicando o que é a porta. Que a porta não é a porta que é a porta de entrada. Que é outra coisa. Só que a intérprete tem que parar a aula, não vai saber explicar isso. Tem que pedir para o professor.
Então, o tempo é uma adaptação muito necessária. O professor, quando ele tem aluno surdo, ele tem que saber que a aula dele, talvez aquele projeto que era para 4 períodos, vai ter que ser 2 ou 3. Isso é problema? Não. Dependendo, desde que o aluno saiba aquilo que o professor está passando. Esse é o caso da língua inglesa. E, além de tudo, obviamente, né, gente, uma coisa que acho que ninguém aqui vai dizer o contrário. Correção de exercício em voz ou de forma oral nunca, né? Para uma turma que tem alunos surdos. Mas eu passei por isso. Tive que corrigir uma prova inteira, tendo que fazer o datilológico, que, para quem não sabe, é a soletração rítmica das palavras, que não tem sinal, todo em inglês. Né? E dizer qual era certa. Imagine o tempo que isso leva, enquanto a turma inteira estava já na questão 8, nós estamos na 1. E aí depois a gente sentou e, não, o professor vai ter que dar outro encaminhamento. As funções têm que ser escritas no quadro. E desde então, os professores vêm fazendo isso. Rapidinho, só fazer uma parte aqui na língua portuguesa dos surdos, tá? A gente tem um rótulo que eu conto com vocês para desconstruir essa imagem, que surdo não sabe escrever. Uma coisa é a gente aceitar que a língua portuguesa do surdo é diferente. E outra coisa é a gente querer que ele escreva como a gente pensa que ele deve escrever. Então, eu penso que ele deve escrever rápido. Mas e se ele tem uma escrita legal? Se ele está num nível de interlíngua mais avançado, né? Aqui tem os níveis de interlíngua. Então, no estágio 1, a escrita se aproxima da língua portuguesa. Eu estou indo muito rápido, não sei. A escrita apresenta no 2 já o padrão das duas línguas. Então, ele começa a escrever. Aqui, por exemplo, a palavra escrita eu, casa, ir. Aqui ele já consegue escrever eu, casa, vou. Ele coloca o verbo no tempo da língua portuguesa, mas ainda não está, né, como na estrutura da língua portuguesa. E lá no estágio 3 ele já avança um pouquinho mais e aí o padrão já se aproxima mais da língua portuguesa. Então tem recortes de redações de surdos com uma escrita ótima. Então a gente não precisa também ficar dizendo que o surdo não sabe escrever, que o português do surdo é inferior, ou é de uma forma simples. Utilizem o WhatsApp para falar com os surdos dos campos de vocês. Fundamental. Quando a gente cria o ambiente do WhatsApp, é como se fosse uma imersão na língua portuguesa. Ele tem o contato com o falante nato da língua portuguesa e ele pode responder em forma de expressão, usando os emojis. Então, acontece muito, né? É um aprendizado constante. Quando a gente está escrevendo, os alunos estão copiando a nossa forma correta de escrever. Por isso que é importante que eu escreva numa forma correta da língua portuguesa, e não como eu acho que os surdos devem escrever. Entenderam? E para todas as disciplinas é importante que se entenda o tempo de fala de uma explicação deve ser maior. Aquilo que eu estava falando antes. Né? A transição de um raciocínio ao outro, ela tem que ter um tempo maior. Enquanto o ouvinte já entendeu todo o objetivo do contexto, o surdo ainda está preso àquela palavra, né, o intérprete. Então a gente tem que cuidar esses detalhes. Aí aqui eu vou passar umas fotos para vocês. Eu coloquei ali porque o leitor de tela, ele lê aqueles balãozinhos que a gente faz assim. Se a gente colocar uma imagem, ele não vai ler. Mas ali tem... não é uma descrição, mas pelo menos diz o que é a imagem. Então aqui é o professor lá na sala. Essa é a sala do NACRE, lá no campus Lixívia. Antigamente ela era compartilhada com o eletrônico, o laboratório da eletrônica, que tinha uma mesa de solda aqui para lá. E quando os rapazes estavam fazendo os seus projetos, nós não podíamos entrar, porque o barulho, né, enfim, até o risco. Pensem que vocês, um aluno com alguma necessidade específica, entra num laboratório que tenha solda, que tenha coisas que podem, né, se machucar ou quebrar.
E aí, recentemente, esse ano, a gente conseguiu, com toda a movimentação que teve, o encerramento da planta do campus, a gente conseguiu ficar numa sala, continuar na sala, mas ela não é mais compartilhada. Aqui a gente tem uns momentos onde a gente faz oficina de Libras e cursos de Libras. Essa é a aluna Carol, que é a surda do Tecnólogo em Processos Gerenciais. Aqui ela está dando uma oficina de Libras, lá no próprio nome. E aí aconteceu um fato muito curioso. A gente deixou os jogos à disposição. Eles saíram do armário, agora eles estão livres, os jogos nas prateleiras. E certa feita eu chego e eles estão lá, assim, jogando. Eu perguntei, o que eles estão fazendo, né? Aí era um jogo que tinha umas palavrinhas, umas cartinhas de língua portuguesa. Umas palavras super difíceis, assim, que a gente não usa com frequência. Mas eles tinham interesse em saber o que significa. Então eles foram jogar aquele jogo para ver o que dava. E quem ganhava. Porque sempre a competição é muito forte entre eles. Saber quem sabe mais palavras, quem incentiva o outro mais. Eles participam muito dos eventos do campus. Ali no dia E, que foi o dia da escolaridade. Aqui as intérpretes e os surdos. Aqui foi um aulão que a gente fez no saguão do campus. No dia 26 de setembro, como vocês sabem, a gente comemora o Dia Nacional dos Surdos. Então a gente fez essa atividade. E era legal porque os alunos do ensino médio, que o campus à tarde é mais frequentado por alunos do ensino médio. E de manhã a gente fez com os alunos aí do Gestão Desportiva e Lazer. E do ensino médio também integrado. Aqui foi uma construção de uma poesia, a gente tem muito isso. A Carol escreve bem, assim, ela gosta de escrever, ela tem uma escrita poética, assim. E a gente combinou de que ela vai fazer as escritas, a gente faz a tradução e ela e eu fazemos a apresentação em línguas de sinais. Aqui é um fato curioso, o Jefferson estava explicando para uma aluna que não tinha entendido o conteúdo, a aluna era ouvinte. Ele foi para o quadro e foi escrever o que representava tudo que o professor estava dizendo. Foi desenhar. E também a colega surda, ele também estava explicando para a colega surda. Eles fazem os aniversários dele lá, né? Eles se sentem totalmente integrados, incluídos, na verdade, né? Dentro do campus. A Bia e o Elias nunca tinham tido festa de aniversário. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí a gente fez para eles, festa de aniversário. E eles adoraram. Assim. Por que eu estou falando isso? Né? Para vocês podem pensar assim, mas festa de aniversário é coisa de criança de faculdade. Por que a gente pensa isso? Por que tem que ser coisa de criança e coisa de adulto? Por exemplo, nunca ninguém cantou parabéns na família em línguas de sinais. Tem noção do que isso significa para eles, na língua deles, né? Ser parabenizado e ter aquele momento tão simples que toda criança tem, eles não tiveram. Né? E quando eles conseguem ter isso, seja com 20, com 30, com a idade que for, traz um sentimento assim, de que, poxa, essa comunidade se preocupa comigo. Não só com a forma que eu aprendo, mas com os meus sentimentos também. Quem tem uma ideia do que eles estão... Essas foram umas fotos que eles me mandam pelo WhatsApp. Vocês fazem ideia do que eles estavam em dias diferentes, tá? Dias diferentes. Qual era o texto que vinha depois dessa frase, dessa imagem? Alguma hipótese? Acho que é. Não, era só a imagem mesmo. Só a imagem. A frase que eu mais recebo. Por que o NAP está fechado? Aquele momento, né, que a gente sai para fazer um outro atendimento em outra sala, né? Não somos muitos. Hoje, atualmente, no NAP, trabalhando no NAP, esse ano do NAP, tem pessoas ainda bem que não estão no NAP em trabalho, para esses alunos, né? São 4 pessoas. Para 15 horas.
mais as atribuições específicas de cada curso, não fecha. Por isso. Isso é o que mais me inquieta. Isso eu quero mudar. Isso eu não aceito. Eles não terem... E resolveria deixar a chave? Poderia resolver, né? A chave até tem chave na extensão. Eles podem pegar. Mas eles não querem uma sala. Eles querem pessoas. Não adianta ter a sala, ter o quadro, ter o computador. E alguém para estar ali? E alguém para sinalizar? Alguém para falar com eles, né? Por exemplo, no momento... Eles chegam querendo saber da notícia do dia. Eles não chegam querendo ir lá direto para a sala de aula. Não é assim. A gente chega do trabalho, querendo ir para a sala de aula, já vai, acabou o dia. Para eles é importante a nossa visão daquela notícia, a interpretação correta, porque eles não entenderam a palavra quando escrevem no Google ou em qualquer outro veículo. Quantos minutos? Ah, meu Deus. Só perguntando, até com curiosidade, Gisele, Desculpa, eu tô falando. quem são as pessoas que compõem na pastilha? Os cargos Esses 4, ou né? segmentos? Não, os as 4 que pessoas? são necessários. Técnico administrativo em educação. Eu que sou intérprete de Libras. Temos 2 docentes. Que só eu não estou falando que está em portaria, falando que está trabalhando. Vamos ser sinceros. É isso aí. E alunos, né? A gente tem representação discente, temos 3 discentes que estão no NAP, no momento. E só para reforçar também, eu acho importante a gente estar colocando esse espaço de muitas diversidades, muitas diferenças no sentido de que eu sou do campus, que é a implantação, então, para nós, ainda não existe essa segregação, porque não tem nem pessoas para isso, então a gente não tem nem espaço físico, então é o NAF, né? Então, assim, estou me sentindo bem feliz por estar aqui, mas, assim, ao mesmo tempo um desafio enorme, né? Porque não se tem ainda nem visibilidade ainda, né, de ter minimamente um espaço que dirá pessoas assim, para estar à frente desse trabalho tão desafiador, né? E a gente tem que lutar para que isso não morra. Não é porque tem só 3 pessoas que vai ficar desse jeito. Vou ter que passar. Eu só quero passar um vídeo rapidinho, acho que é 3 minutos. É rapidinho. Tem som aqui. Mas não tiver, não tem problema, era só porque quem ouve está acostumado, mas é só esse vídeo é acessível. Bom, uma pergunta enquanto isso, não sei se a gente pode... Não, vai ser som. Vou deixar assim, para não ter problema de atrasar os colegas. Vocês podem acessar na internet, o nome Somos Diferentes de Você. Tá? É um vídeo do Teams. Eu queria que tivesse som, acho que... João. Não, eu não vou passar o vídeo, porque senão vai tirar. Mas assistam, tá, gente? Somos Diferentes de Você, o nome do vídeo. Quem fez foi o Instituto Nacional de Educação de Surdos e saiu em comemoração do dia 26 de setembro desse ano. É um vídeo que vale a pena, a gente faz algumas reflexões bem bacanas. E desculpa ter tomado muito tempo. Não, é excelente. Eu sou suspeita, porque a cultura é muito